A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus por estarmos aqui, né, irmãos? Em mais um estudo bíblico, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao meu Senhor por essa rica oportunidade, né, irmãos, de poder estar aqui junto com você e nós juntos compartilhar, né, desta palavra, compartilhar desta lição de um trimestre, irmãos, tão maravilhoso como esse. Eu estou deveras alegre com o Senhor, pelo cuidado de Deus com a sua igreja, né, com a igreja brasileira. Eu quero agradecer muito ao Senhor por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem agido, por tudo que Ele tem trazido para nós, né? Eu estou muito feliz com esse trimestre. Nesse trimestre, irmãos, nós estamos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? É uma igreja com doutrina, é uma igreja em comunhão e é uma igreja de fé, né? Essa é a nossa base para o nosso crescimento em meio às perseguições. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre que o título, né, é uma igreja que não teme a perseguição. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje, não só hoje, né, mas hoje, na lição 7, a lição 8 e a lição 9, nós vamos estudar o comportamento da igreja em meio às adversidades que ela vai enfrentando ao longo dos dias, né? A igreja em Jerusalém é a primeira igreja local, a igreja inaugurada por Jesus, e essa igreja ela vai tendo um crescimento muito grande, e em meio a esse crescimento vai surgindo as adversidades, as dificuldades, e a gente vai aprender na lição 7, na 8 e na 9, como é que a igreja se comportou em meio a essas dificuldades e essas adversidades que foram surgindo ao longo dos dias, né? Glória a Deus por isso. Porque como nós vimos na lição de número 2, a igreja em Jerusalém, ela é um modelo a ser seguido. Então agora nós vamos ver o comportamento da igreja, dos irmãos, em meio às suas dificuldades. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, dos versículos 25 ao 32, e o capítulo 12, dos versículos do 1 ao 5, que diz assim: E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os seus servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Atos 12, do 1 ao 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Primeiro tópico:
A igreja perseguida. Primeiro subtópico, os perseguidores. Segundo subtópico, esferas da perseguição. Terceiro subtópico, a igreja enfrentará oposição. Segundo tópico, a igreja protegida. Primeiro subtópico, um anjo de Deus. Segundo subtópico, a igreja, a intercessão da igreja. Terceiro subtópico, o valor da oração. Terceiro tópico, a igreja destemida. Primeiro subtópico, testemunho com poder. Segundo subtópico, convictos de sua fé. Glória a Deus. E vamos aprender com o Senhor, irmãos, as maravilhas que Deus ele tem preparado para nós através desta lição, né? A igreja, irmãos, ela sempre será perseguida, né? A lição de hoje, uma igreja que não teme a perseguição. E a perseguição é algo que sempre vai existir, é algo real e é algo inevitável para a igreja do Senhor. Inclusive, o subtítulo, né, do tema da nossa lição é esse: Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Então, a igreja que tem base na comunhão, na doutrina e na fé, ela vai ter sempre o seu crescimento, mesmo sendo perseguida. Esse é o nosso subtítulo. E é algo, irmãos, que Jesus, como os irmãos sabem, né? Eu sempre gosto de frisar isso aqui. O Senhor Jesus, ele escolheu os discípulos, os 12 discípulos, que vieram a ser os apóstolos, e deu a eles um ensinamento de 3 anos e 6 meses. E tudo Jesus mostrou para eles, inclusive isto, né? Jesus, quando revela o mistério da igreja, ele já mostra que essa perseguição, ela iria existir. Vamos ler Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 18, que diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, deixa eu explicar logo aqui, irmãos, Cesareia de Filipe era o único lugar dentro do território de Israel onde havia um local lá que era um local idólatra, era um local que era cheio de deuses, e era um local que tinha um templo lá de um outro deus, e ele era cheio de imagens. É o único lugar em Israel, naqueles dias, que era um lugar realmente idólatra. E Jesus Cristo leva os discípulos até lá, certo? Vou repetir o 13 novamente. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o filho do homem? Quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro ponto, Jesus leva os discípulos a um único lugar idólatra que tinha dentro de Israel, para que eles pudessem entender, né, aonde estaria a porta dos infernos, porque ele estava ali no lugar que representava o inferno. E quando Jesus ele diz isso, irmão, quando ele traz aqui o mistério da igreja, né, porque é justamente aqui que Jesus Cristo revela o mistério da igreja. Essa palavra mistério é aquela coisa que significa o que está em oculto, né? Ninguém sabia. Então, o povo de Israel não sabia que Jesus ia fazer uma igreja, que Jesus ia edificar uma igreja. Ninguém sabia disso, né? Porque Deus chama a Abraão, faz de Abraão uma grande nação, que é o povo de Israel, e Deus vai o tempo todo trabalhando com o povo de Israel, orientando, mostrando, educando, né, aquele povo espiritualmente, para que eles tenham uma comunhão real com o Senhor,
mas ninguém sabia que Deus tinha esse propósito em seu coração, né? De fazer uma igreja, de ter a igreja, de edificar a igreja. E esse mistério da igreja foi revelado justamente aqui. E é interessante que quando eu também quero falar sobre isso, né, que diz assim, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que alguém acha até que é sobre Pedro. Não é sobre Pedro, irmãos, é sobre a confissão de Pedro. Que foi que Pedro, ele confessou. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, Jesus estava dizendo, eu sou a pedra e sobre mim edificarei a igreja. Então, Jesus Cristo iria edificar a igreja. Ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus dizendo, olha, a igreja, eu vou edificar ela, mas ela vai ser perseguida pelo inferno. Então, do primeiro momento que Cristo revela o mistério da igreja, ele já diz que ela seria perseguida, né? E foi algo interessante, irmãos, que eu achei de trazer aqui nessa lição. E a gente entender, irmãos, que nós somos cristãos, nós adoramos ao único Deus, fiel e verdadeiro, né? E que o Senhor Jesus veio em forma de homem, mas ele é Deus, que Jesus é Deus, mas ele veio em forma de homem, né? E aqui Jesus, ele mostra que essa igreja, ela seria constantemente atacada, né? Então, irmãos, a perseguição da igreja não é algo novo, né? Ela já sofre isso desde a sua inauguração e também é algo que será até a volta de Jesus, né? A igreja de Jesus, como ele disse aqui nesse texto, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus, ela é edificada por ele, né? E ele disse ali, vai ser edificada por mim, né? E a gente sabe que um edifício, para ele crescer, ele vai sendo edificado e ele vai crescendo paulatinamente. Se começa lá, você vai fazer um edifício, né? Começa lá na sapata e depois você vai estruturando, né? Levantando toda aquela estrutura. E foi isso que Jesus quis dizer. Que a igreja, ela é uma estrutura edificada por ele e que ela vai ter crescimento. Sempre a igreja vai estar em crescimento, tanto crescimento em qualidade quanto crescimento em quantidade, né? Mas as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E eu já quero lhe dizer nesse início de aula que descanse o seu coração, que o controle de tudo está nas mãos do Senhor, né? E a igreja, eu posso dizer que a igreja brasileira, ela não sofre perseguição, não é verdade? A gente pode dizer isso nessa atualidade, mas eu sei também que tudo que nós estamos vendo em meios de comunicação, a gente entende que está se encaminhando para a igreja brasileira passar por uma grande perseguição. E eu louvo a Deus, porque esta lição está tratando disso. E Deus, né, diz na sua palavra que ele não faz nada sem que antes ele avise os seus servos, os santos profetas, né? Então, que o Senhor nos ajude a compreender, né, as verdades da igreja, né? Que a igreja, ela veio de Deus, edificada por Deus, e o inimigo dela real é o inferno, é o diabo, e ele sempre vai lutar contra a igreja. Então, Jesus, irmãos, nos garantiu que a igreja, ela sempre seria perseguida e enfrentaria a oposição do maligno, e ele vai ensinando isso aos discípulos em cada momento, ele vai dizendo uma palavra a eles, para que eles tivessem essa consciência dessa realidade. Vamos ler Mateus, no capítulo 5, os versículos 11 e 12, que diz assim, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha, irmãos, assim como Jesus, ele sofreu oposição, assim como os profetas do Antigo Testamento, como diz esse texto, sofreu oposição, nós também sofreremos oposições. A igreja também sofrerá oposições, né? Por quê, irmãos? Porque nós estamos dando continuidade à obra que Jesus ensinou.
Os ensinos de Jesus está agora com a igreja. O poder de Deus está agora com a igreja para operar milagres, prodígios e maravilhas. Está com a igreja. Então, a igreja, irmãos, ela vai ser perseguida, como eu já falei, né? A igreja brasileira, pelo menos desde o dia que eu nasci, eu não me lembro se houve algum tempo de perseguição direta assim, irmãos, com a igreja. Os irmãos comentem aqui, me mostrem. E porque do dia que eu nasci, eu não me lembro de ter tido assim uma perseguição contra a igreja no Brasil. Eu não me lembro disso, mas pode ser que tenha havido em algum momento e eu realmente não esteja lembrado ou não tenha acompanhado porque ainda não tivesse nascido ou está ainda pequena, não sei, criança. Eu não sei, mas eu não lembro da igreja ela ter passado por um momento de perseguição. Mas quero dizer para os irmãos que quando esse dia chegar, a orientação de Jesus é que a gente deve se alegrar por ser perseguido por causa do nome de Jesus. Porque a perseguição, irmãos, aqui na terra, ela é a garantia do galardão no céu, como nós acabamos de ler nesse texto bíblico, né? E uma das coisas que eu acho maravilhosas, irmãos, no Senhor Jesus, é que ele nunca enganou seus discípulos. Ele disse aos discípulos que eles seriam perseguidos, né? Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele é fiel. O Senhor sempre tratou com os discípulos com muita clareza, com muita honestidade, né? Sempre mostrando para eles tudo quanto eles iriam sofrer, né? Então, a perseguição é algo real, é algo inevitável e é algo que a igreja ela vai viver, né? Se a igreja brasileira não viveu, ela viverá. Então, a gente tem que ter essa consciência e ter este cuidado também. Também aqui na introdução, irmãos, vem dizendo assim, ó, a igreja enfrenta a oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Isso é verdade. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor Jesus agindo de diferentes formas para dar livramento ao seu povo. Isso aqui está na introdução da nossa lição. E como nós vimos, né, que esse texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 18, né, que é quando Jesus ele revela o mistério da igreja, casa muito bem aqui com a introdução, né, que diz que a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza, que é de natureza espiritual, é de natureza santa e é de natureza fiel a Deus. Tudo que o mundo, porque ele jaz no maligno, a mão dele é totalmente contra aquilo que vem da parte do Senhor. Aqui no primeiro tópico, né, sobre os perseguidores, aí vem falando que os perseguidores são os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Esta lição vai trazendo essas três classes de pessoas, mas a gente sabe que os fariseus também, né? Os fariseus também, eles eram muito contra. Só que existia, assim, uma divergência entre eles, né? Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, né? Já os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. Eles tinham essa divergência entre eles, porque, na verdade, o Sinédrio, né, ele era composto de 72 membros e eles eram misturados, né? Ele tinha os saduceus, tinham fariseus e eles tinham lá as suas divergências, eles discordavam em algumas coisas, né? E aqui também vem dizendo, esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Aí vem a esfera da perseguição. Ela é religiosa, ela é de esfera religiosa e de esfera política. Eu achei tão bom, irmãos, ter aqui de esfera política. Eu achei maravilhoso, né? Aí ele vem dizendo, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração do povo, né? Admiração popular, e muitos já haviam aceitado a fé.
A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico ele regredia, né? Então vemos que a perseguição se dá na esfera estatal, de natureza política e também de natureza religiosa, porque nós vemos aqui Herodes que mandou executar a Tiago e prender a Pedro, né? Imagine, né, irmãos? Eles foram movidos pela inveja, né? Então a inveja, a gente até tratou um pouco da inveja na lição passada, e a inveja, ela é um dos sentimentos, irmãos, que mais traz prejuízo, mais maléfico que a gente pode ver, porque uma pessoa movida pela inveja, ela faz atrocidades, essa aqui é a verdade, né? E eles perseguiram movidos por inveja, né? Porque Deus usava aquelas pessoas e não usava os discípulos, né, os seus seguidores, e não usavam eles, né? E teve algo que Jesus falou a respeito dessa perseguição, que eu achei muito interessante, está em Lucas, no capítulo 6, e o versículo 26. Vamos ler? Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Olha, irmãos, é Jesus ensinando que se a igreja ela não sofre perseguição, ela não sofre oposição, é sinal de que essa igreja ela já está desviada espiritualmente. Porque a igreja, irmãos, ela não pode ser amiga do mundo. O mundo, ele não pode gostar da igreja. Se o mundo gosta da igreja, é porque essa igreja está desviada. Essa igreja está fora da vontade de Deus, está fora do centro da vontade do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o natural é a igreja ser perseguida. Porque a igreja, irmãos, ela vai à contramão do mundo. O mundo vai pregando uma coisa e a igreja outra. O mundo prega o pecado para você fazer o que o camarada quiser, viver do jeito que quiser, ter o sentimento que quiser. Mas a palavra do Senhor nos chama à santidade, a nós vivermos uma vida santa, uma vida honesta, uma vida digna, uma vida que venha glorificar o nome do Senhor e abençoar o próximo. Já o mundo é diferente, né? E a verdade, irmãos, é que Jesus ele ensina que o mundo o odeia. Então, quando ele vem falar aqui em Lucas 6,26, que se vós estão recebendo elogios, é porque vocês estão junto com os falsos profetas, ou seja, estão desviados espiritualmente. Porque o mundo não pode gostar da igreja, porque o mundo, por natureza, ele já odeia Jesus. Vamos ler isso? João, capítulo 15, do 18 ao 25, que vai dizer: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Que mundo é esse, irmãos, que Jesus está falando aqui? É a natureza? Não, irmãos, é o sistema do mundo que envolve as pessoas e é regido pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno, como nós vimos na lição passada. Se vocês fossem do mundo, que é o 19 esse, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Ou seja, ele está dizendo, aquelas pessoas que guardaram a minha palavra quando eu preguei, elas também vão guardar de vocês. E aqueles que me odiaram por causa das minhas palavras, elas também vão odiar vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora
não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Está vendo, irmãos? Então, o ódio que o mundo tem pela igreja é sem motivo, mas, irmãos, a verdade é que o mundo odeia a igreja. Porque, irmãos, a verdade é que a palavra, a pregação de Jesus, né, a pregação que Jesus, a sua palavra pregada naqueles dias, era uma palavra, irmãos, que gerou ódio no mundo. E a igreja agora é quem prega as palavras de Jesus. Porque a igreja, irmãos, é quem vive em santidade. É por isso que o mundo odeia a igreja. A igreja, ela é odiada pelo diabo. Porque o diabo, ele odeia Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, começa várias batalhas espirituais contra a nossa vida. Por quê? Porque agora nós fazemos parte do exército de Deus, da família de Deus, e nós estamos aqui para dar continuidade a esta grande obra que Jesus iniciou. Então, as palavras da verdade, ela está com a igreja, porque ela já esteve com Jesus e ele passou a responsabilidade para nós, né? É por isso que o diabo, ele odeia a igreja e a semente do diabo também odeia a igreja, que é o mundo e aqueles que servem o mundo, porque há pessoas que de fato, irmãos, odeiam os crentes. Por quê? Porque aquela pessoa, ela infelizmente está na ação do maligno na sua vida, né? Vamos ler Atos no capítulo 14, versículos 19, o 20 e o 22, que diz assim o 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e instigaram as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, eu acabei de dizer aos irmãos que a igreja ela é odiada pelo diabo e pelos filhos do diabo, né? Que são pessoas que estão no mundo e que estão, infelizmente, a fazer a vontade dele. E aqui nós pegamos esse texto bíblico, por quê? É o momento em que Paulo, irmãos, ele é apedrejado porque prega a palavra. Só que esse apedrejamento, ele ocorreu porque o texto vai dizendo, os judeus de Antioquia e Icônio instigaram a multidão. É alguém incentivando ele, bora, não, ele está falando coisas contra a lei de Moisés, a gente tem mais aqui a apedrejar ele, bora apedrejar, entendeu, irmãos? Processos de ódio, né? Então, esse sentimento de ódio que o diabo tem contra Jesus e contra a igreja, ele coloca no coração de algumas pessoas de verdade, a ponto dessas pessoas irem para cima mesmo. Por esses dias eu até vi em um dos rios, eu acho que é rios que chama, um homem em São Paulo pregando a palavra e veio outro homem para cima dele com tudo, para bater mesmo, deu tapa no homem, e o crente assim, se afastando, né, para não devolver, e o camarada indo em cima para bater nele mesmo. Quer dizer, aquela pessoa ali, ela ficou instigada de ódio pelo diabo, né? Pelo diabo. Então, o diabo faz, irmãos, as pessoas sentirem esse ódio que ele tem contra Jesus e a igreja, ele faz algumas pessoas sentirem, né? Então, a perseguição, irmãos, ela é algo que ela é inevitável, e a igreja em Jerusalém, ela não fugiu da perseguição, né? E a coisa mais linda que a gente vê em Atos dos Apóstolos é que eles não tinham medo, né? Jesus ensinou e os preparou, e na verdade eles foram preparados para enfrentar a perseguição. E esta lição, irmãos, veio para nós para isso, para nos preparar, para a gente enfrentar a perseguição contra a igreja, né? Contra a igreja. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que os irmãos, eles não querem ser perseguidos, né? E é interessante que aquele portal das portas abertas, ele disse que em 2024 foi registrado mais de 15 mil mortes de cristãos
por causa da fé, nesse mundo atual agora, atualmente. Em 2024, olha, em 2024, Portas Abertas, a missão Portas Abertas registrou mais de 15 mil mortes de cristãos por causa da fé. Tá vendo, irmãos? Quer dizer que até hoje continua-se matando os cristãos. No Brasil, ainda não, né? A gente sabe que aqui no país a gente ainda temos esse privilégio. E eu até acho assim que a gente estamos aproveitando pouco o privilégio que nós temos de pregar a palavra, né? De pregar a palavra nas ruas, de pregar a palavra nas esquinas, nos valados, nas grotas, e onde quer que a gente chegue, né? A gente está perdendo muito esse tempo, a gente tem que voltar, nós temos que voltar, né? A pregar a palavra de Deus, aproveitando essa oportunidade. Mas, irmãos, essa questão da nossa atualidade, né? A perseguição hoje, ela é grande e, na verdade, ela tende a aumentar. E é como eu já disse no início do vídeo, e a gente vai observando pelos meios de comunicação aqui do Brasil, que está se encaminhando, né, para a igreja brasileira, ela sofrer essa perseguição. Só não percebe isso, irmãos, quem verdadeiramente ou é desatencioso ou realmente não quer perceber isso. Mas é a verdade, né? E a igreja brasileira, ela precisa, como eu já disse, aproveitar, né? Ainda temos liberdade para pregar a palavra, né? E já existe algum tipo de perseguição em nosso país, sim, nós temos, mas não é algo tão forte. A gente vê que é mais assim, como eu falei sobre esse rapaz de São Paulo, que ele estava pregando na rua e veio outro homem para bater nele. Esse tipo de perseguição que nós encontramos aqui no Brasil não é uma coisa tão grande nem tão forte, mas a gente observa que está se encaminhando para a igreja brasileira passar uma perseguição grande e forte, né? E a igreja, irmãos, em Jerusalém, ela não teve medo da perseguição. Vamos ler em Lucas, no capítulo 21 e o versículo 12, que diz: Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo preparou a todo tempo os discípulos a respeito da perseguição. Então, nós já lemos aqui, né, que o Senhor dizendo que eles iriam ser presos por causa do nome do Senhor. Eles iriam ser perseguidos. Eles iriam ser colocados na presença de reis. Por quê? Por conta do nome de Jesus, né? Porque o nome de Jesus, irmão, liberta, cura, salva, né? E a gente vê que esse momento do texto que nós estamos lendo aqui, né, de Atos 5, foi decorrente justamente a cura, né, daquele coxo, né? Na cura do coxo, teve toda essa perseguição. Teve uma cura, né? E a perseguição veio logo em seguida. Meu Deus do céu. Irmãos, a palavra perseguição, no grego, é a palavra dioko, que quer dizer para correr de forma prolongada, contínua, ir atrás sem descanso, de modo persistente. E é isso que o mundo faz com a igreja para impedir o seu avanço. Impedir que pregue o evangelho, impedir que as vidas sejam libertas, né? Porque o evangelho liberta as almas da escravidão do diabo, e é algo que o diabo não quer, né? É ver as pessoas libertas de sua mão, porque o mundo, irmãos, ele jaz no maligno, como nós explicamos na aula passada. E como o mundo ele jaz no maligno, ele persegue a igreja, como diz, né, a conotação da perseguição da igreja. É ir atrás sem descanso e ir atrás de modo persistente. Ou seja, o mundo ele nunca vai parar de perseguir a igreja. O diabo nunca vai parar de perseguir a igreja. Nunca vai parar de usar pessoas para perseguirem a igreja. Por quê? Porque o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus sara, o nome de Jesus leva o homem para o céu, o nome de Jesus faz o homem ser um novo homem. E é tudo que o inimigo de Deus, Satanás, não quer, é ver as vidas libertas, para que elas glorifiquem o nome do Senhor,
Sem falar, irmãos, na realidade da vida. É por serem escravas do diabo que acontece tanto mal nesse mundo. Os assassinatos, os estrupos, as drogas, tanta coisa ruim nesse mundo. Por quê? Porque essas pessoas que fazem essas práticas, elas são escravas do diabo. E a igreja, ela tem a palavra da verdade. A igreja, ela tem a palavra de poder. A igreja, ela tem a palavra de cura para essas vidas escravizadas. E é por isso que há essa perseguição. E é uma coisa interessante aqui, irmãos, que o pastor Tiago, né, que era o pastor da igreja de Jerusalém, né, que ele vai nos ensinar aqui em Tiago, vamos ler Tiago, capítulo 4, e os versículos 4 e 5. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Olha só, irmãos, que coisa linda. Primeiro, o Espírito Santo sente ciúme de nós, é por isso que cuida de nós, né? O ciúme do Espírito Santo, irmãos, ele nos impede a gente nos associar com pessoas que nós não deveríamos e a lugares que nós não deveríamos. O Espírito Santo, com ciúmes, ele nos impede, né, de ter essa comunhão. E ele vem dizendo aqui: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Se nós somos amigos de Deus, nós já somos inimigos do mundo, está escrito. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, a gente observa que a igreja da atualidade, ela quer reconhecimento da sociedade, né? Mas a igreja, irmãos, ela não precisa de reconhecimento da sociedade. Nos basta ter o reconhecimento do Senhor em nossas vidas, porque a igreja, ela vai ser perseguida. E não adianta a gente querer se aparentar, irmãos, com nada deste mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, né? E a igreja de Jerusalém, como a gente já leu, né, já estudou na lição de número 2, ela é o modelo a ser seguido. E a igreja em Jerusalém, ela foi perseguida. A igreja em Jerusalém, irmãos, ela passou por 4 grandes perseguições, que são as que estão registradas na Bíblia, né? A primeira perseguição foi após a cura do coxo, né, da Porta Formosa. Porque assim que ele foi curado, né, eles tiveram que comparecer na presença lá do Sinédrio para prestar conta porque curou lá o coxo. Depois é a segunda perseguição, que foi a prisão dos apóstolos, né, que foi induzida pelos saduceus, que é essa que nós estamos estudando. Também tem a terceira perseguição, é a perseguição de Estevão, né, que foi conduzida por Saulo. Isso a gente vai ler na lição de número 9. E a quarta perseguição foi a perseguição de Herodes Agripa, que também estamos estudando na lição de hoje, né? Então, essas são as perseguições que estão registradas. Mas a igreja, irmãos, em Jerusalém, ela sempre foi perseguida e ela continuou sendo perseguida, e ela era perseguida pelas autoridades religiosas judaicas da época, né? Então, os religiosos judaicos sempre perseguiram os cristãos. E essa perseguição dos judeus, né, da religião judaica contra o cristianismo, ela durou até o ano 70, que foi quando o templo de Jerusalém ele foi destruído, e Jesus profetizou sobre isso, né? E no ano 70, o templo foi destruído, e essa perseguição durou até o ano 70. Foram muitos anos, irmãos, de perseguição, né? Então, a igreja em Jerusalém, ela foi perseguida durante muitos anos, e foi muito sofrimento, e não foi fácil para eles, né? Então, os crentes, irmãos, eles são zombados, eles são ridicularizados, e isso também é uma forma de perseguição. Então, para as pessoas, né, que ouvem a palavra de Deus, e ele vê ali um crente sendo ridicularizado e zombado, quem zomba e ridiculariza uma pregação, irmãos,
Ele faz aquilo ali no intuito de dar de descredibilizar, né? Para que aquelas pessoas que estão escutando aquela palavra não acreditem no evangelho, não acreditem no poder de Deus e desanimem e continuem a vida delas do jeito que elas querem viver. Só que a igreja, irmãos, que ela é perseguida por causa da pregação do evangelho, ela tem que ser uma igreja animada, né? Não podemos nos desanimar. Não podemos ter medo. A igreja em Jerusalém, ela não tinha medo e também ela não desanimou. E isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida, que em meio às perseguições que surgirem durante a nossa peregrinação na terra, aqui no Brasil, nós devemos não desanimar, não devemos ficar tristes e não devemos ficar com medo, mas devemos prosseguir avante. Outro detalhe, irmãos, você está pregando, fazendo a evangelização de rua e vem alguém ali, zomba de você, lhe ridiculariza, não é para você ficar nervoso, não é para você ficar revoltado contra aquela pessoa que está fazendo isso, porque, irmãos, você está pregando a palavra de Jesus Cristo. E Jesus, ele afirmou, ensinou categoricamente que a igreja ela seria perseguida. Então, quando você estiver evangelizando, não deixe o seu coração se envolver com revolta contra aquela pessoa que está zombando de você. Não, mas pregue com confiança, deixa ele lá falando e você vai aqui pregando. Às vezes a gente entrega um folheto, alguém diz assim, se fosse dinheiro não dava, não responda. Às vezes você entrega um folheto, a pessoa amassa assim, ó, e pô, joga em você de volta. Isso já aconteceu comigo N vezes, né? Inclusive uma vez eu estava dentro do ônibus, evangelizando e pregando dentro do ônibus, aí depois que eu falava, aí era que eu entregava os folhetinhos. Aí quando eu fui entregar os folhetinhos, teve um que disse isso, ó, se fosse dinheiro tu não me dava. Eu disse para ele, meu amor, isso aí é melhor do que dinheiro, né? Isso é melhor do que dinheiro, porque o dinheiro, você morre e ele fica, e a palavra de Deus leva você para a presença de Deus e você fica eternamente na felicidade, né? Então, irmãos, devemos ter em nós essa verdade, que Deus sempre vai operar através de nós. Deus vai operar cura, salvação, milagre, mas enquanto você trabalha para Jesus, enquanto você impõe as mãos para curar, enquanto você prega o evangelho para Jesus derramar poder, milagres e maravilhas, o diabo vai agir contra a sua vida, contra a vida da igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo, né? E o mundo jaz no maligno. E nós somos inimigos do mundo. E essa verdade nós temos que ter em nossos corações. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, que Jesus é quem nos dá vitória. E Jesus é quem dá vitória à igreja. E Jesus é quem garante a vitória da igreja, mas isso, irmãos, não quer dizer que nós não vamos ser perseguidos, que nós não vamos ter lutas. Nós temos até perseguições particulares, tem pessoas que é perseguida nos seus setores de trabalho, na escola, na faculdade, mas isso, irmãos, faz parte dessa chamada de Jesus em nós. Então, nós não podemos nos desanimar. Vamos ler em Atos, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Que diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Tá vendo, irmãos? E a gente leu que movidos de ciúme, né? Os saduceus movidos de ciúmes. Olha aqui o motivo do ciúme. Eles pregavam o evangelho e prodígios e maravilhas eram feitos através da vida deles. E é por isso, irmãos, que nós não podemos nos desanimar. A gente não pode.
A gente não pode, irmãos, ser crentes decepcionados, crentes deprimidos, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos essa grande obra para realizar no nome de Jesus. Mas a realização desta grande obra vai trazer perseguição. A reação deles será essa. Eles vão perseguir. Mas aquela igreja, irmãos, é uma igreja que ela não desanimou. A igreja de Jerusalém, ela não parou. Olha o que diz o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Por inveja, por quê? Porque eles conheciam a palavra, nos sábados eles pregavam a palavra, mas não havia neles o poder de Deus. E aquele povo naquela época, eles gostavam de ter seguidores, né? Multidão. Isso é uma coisa que sempre ela existiu. Né? Às vezes as pessoas falam assim, porque tem gente que está lá no Instagram, está lá no YouTube, não sei o quê, e quer seguidor. Essa história de seguidor, isso é mais velho, irmão, do que nós dois juntos. Os saduceus queriam seguidores, né? Mas eles não tinham seguidores. E ali, quer dizer, eles tinham seguidores sim, né? Mas não com a admiração e não com tanta, assim, vamos dizer, a glória de Deus, né? Com tanta presença de Deus como era na vida dos discípulos. E isso gerou neles inveja, né? Gerou neles inveja. E eles prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública, né? Que quando a gente vai ler no 25, no versículo 25, que é a leitura bíblica em classe, é quando alguém já vai dizer que eles não estavam mais lá, né, irmãos? Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Os saduceus, irmãos, como eu já disse, eles não acreditavam na ressurreição. E os apóstolos estavam pregando justamente isso. Olha, tá vendo essa cura que vocês tiveram? Não foi a gente não, foi o nome de Jesus, que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele deu o Espírito Santo que hoje operou esse milagre em você. Então, eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo. E os saduceus, eles não criam na ressurreição. E para a glória de Deus, irmãos, mesmo toda aquela multidão de seguidores de Jesus e os apóstolos, mesmo eles sendo todos novos convertidos, né? Eles, diante da perseguição, não pararam, continuaram, perseveraram buscando a Deus e obedecendo a ordem de Jesus, né? O objetivo da perseguição, irmãos, é calar nossa voz, como está aqui na lição. Né? A lição vem falando sobre isso aqui no terceiro subtópico, né? Que diz: a igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro, e isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. E é sobre isso, irmãos. O objetivo da perseguição é calar a nossa voz, é calar a voz da igreja. Para quê? Para que as pessoas não sejam salvas, para que as pessoas elas não sejam libertas no nome de Jesus, que é no nome dele que nós pregamos, que é no nome dele que nós impomos as mãos e as pessoas são curadas. Os milagres vêm em nome dele. Então eles querem calar nossa boca para que as vidas que estão lá fora, elas não sejam libertas. Então o cristão, irmãos, ele não é um revolucionário. Ele também não é inimigo das autoridades constituídas por Deus. Mas também ele não pode calar a sua boca, mesmo quando uma autoridade diz que é para calar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que as autoridades elas são constituídas por Deus e que nós devemos obedecer às autoridades. Verdade. Mas quando esta autoridade, ela vai contra os princípios da palavra de Deus, o crente, irmãos, ele não pode concordar. Ele não pode se calar, né? Não podemos nos calar. O povo de Deus é um povo pacato, é um povo obediente, até que alguém venha, né, irmãos? E venha contra a palavra de Deus, não pode. A igreja protegida. E vai falar, né, no primeiro subtópico, o anjo de Deus. A igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural.
Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, que está em Atos 12:7, que faz parte, né, que é o que nós estamos estudando. Com Filipe em sua missão evangelística, em Atos 8:26. Em missão na casa do centurião romano Cornélio, em Atos 10:3. E com o apóstolo Paulo em alto mar, em Atos 27, o 23 e o 24. Então, a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está em Hebreus, capítulo 1, e versículo 14, é que fala, né, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E algo importante que eu quero falar sobre isso aqui, irmãos, está em Marcos 16:20. Olha que coisa maravilhosa esse texto diz. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque a aparição desses anjos para livrar e para proteger a igreja primitiva naquele primeiro momento. Cooperava o Senhor com eles, né? Então, a igreja, irmãos, que ela está protegida pelo Senhor. É uma igreja que ela vai sofrer a perseguição, mas Jesus está vendo, Jesus está presente e Jesus está tudo no controle do Senhor Jesus, né? E aqui ele vai falar a intercessão da igreja, né? Sim, mas voltando a esse ponto, que ela é uma igreja protegida, mas, irmãos, quem tiver que padecer, vai padecer. A gente vê nesse texto que Herodes matou Tiago. Deus não deu um livramento a Tiago. Deus não mandou um anjo lá para Tiago. Tiago foi um mártir. Então, irmãos, a gente também precisa ter essa maturidade de que quando chegar o tempo de Deus, a forma como Deus chegar e disser o seu dia até hoje, vai ser até hoje. Como é que tu vai? Não importa, mas tu vai. Eu vou, né, quando chegar o dia e a hora. Para a gente também, irmãos, não colocar na cabeça que a todo tempo Deus vai mandar livramento, a todo tempo Deus vai mandar um anjo, a todo tempo Deus vai fazer alguma coisa, porque não é assim. É como aquela aula que nós tivemos sobre a cura, né? Que a gente falou lá, né, que Jesus não cura todo mundo. Então, na época de Jesus, existiam vários aleijados, né? Mas ele não curou a todos. Existiam vários leprosos, mas ele também não curou a todos. Então, Deus, ele cura as pessoas dentro da sua soberana vontade. Essa proteção é do mesmo jeito, né? Que Tiago não teve essa proteção. Ele morreu e foi para a glória. Ele foi um mártir. Essa foi a vontade de Deus. E a gente tem que ter essa maturidade dentro em nós, para a gente não entrar no caminho, porque às vezes o crente entra no caminho que ele não pode sofrer, que ele não pode ser perseguido, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo, quando na verdade Deus tem o seu caminho na tormenta, para com a vida da igreja, para com a nossa vida particular. Aqui a intercessão da igreja diz o seguinte: é evidente que Deus é soberano e age como quer, quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, né? Levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. E esse texto aqui, irmãos, é aquele texto que Pedro ele estava dormindo quando o anjo cutucou ele aqui do lado. Aí, às vezes, alguém diz bem assim, eu já ouvi alguém dizer assim, rapaz, Pedro estava na prisão, todo acorrentado, e estava dormindo na maior tranquilidade. É porque, irmãos, sobre a vida de Pedro havia uma promessa. Qual foi a promessa? Você vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 21, quando Jesus vai falar com Pedro, né? E pergunta, Pedro, agapou-me? Ele respondeu, filho é o Senhor, né? Que ali Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas? Né, com amor ágape. Ele disse, eu te amo com amor humano, né? Então ali o Senhor faz uma promessa a Pedro e diz a ele que ele iria morrer velhinho. Então Pedro sabia que não ia morrer ali, mas ali ele foi preso por Herodes Agripa. Herodes mata Tiago, prende Pedro para no outro dia matar Pedro. Mas Pedro estava tranquilo. Por quê?
porque ele sabia que sobre a vida dele havia uma promessa de Jesus, que ele disse que ele ia morrer idoso, que ele ia morrer velho. Então ele estava lá tranquilo, irmãos, ele confiou na palavra que Jesus Cristo disse a ele. Por isso havia essa tranquilidade, e a igreja ela ficou fervorosa o tempo todo, orando incessantemente por Pedro. E Deus responde, né, como diz aqui na lição, a oração da igreja, e ele vai lá e liberta Pedro. Glória a Deus. E aqui ele vai dizendo, no terceiro subtópico, né, o valor da oração, já no finalzinho, diz assim: não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, colocou o pastor: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atuando. Você sabe de onde é essa frase, irmãos? Essa frase, ela é da igreja chinesa, que é uma das igrejas mais perseguidas do mundo, é a igreja chinesa. E a igreja chinesa que teve essa frase, foi ela que falou essa frase. Os irmãos da igreja da China. Muito poder, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E eles sabem o que é isso, né? Porque eles ficam escondidos, né? Para evangelizar, eles vivem em constante ameaça, mas eles oram muito, né? Porque a perseguição também gera isso na vida do crente, né? Esse ato de buscar mais a Deus, de orar mais, né? Glória a Deus. É por isso, irmãos, que não adianta a gente confiar na política. Eu disse até no início da aula, né, que eu achei bom, porque falava sobre político na lição. E não adianta a gente querer eleger políticos, né? E às vezes a gente diz assim, não, vamos eleger, porque quanto mais a bancada evangélica for maior lá dentro, vai impedir isso, vai impedir aquilo. Mas, irmãos, a perseguição, quando ela chegar para a igreja brasileira, ninguém vai poder impedir, né? E essa perseguição, a igreja, ela sempre vai ter, sempre vai continuar existindo. A igreja, ela deve enfrentar com ousadia a perseguição. Quando a gente fala, irmãos, numa lição como essa, eu vou falar do meu sentimento. Eu me sinto assim, sei lá, meu Deus, é até assim, eu não tenho um sentimento real para isso, né? Porque foi algo que eu mesmo nunca vivi, a perseguição da igreja, de fato, né? Eu nunca vivi. E penso, de repente, eu esteja até pensando errado, até peço perdão antecipadamente, né? Se eu estiver pensando errado e magoar alguns irmãos, mas eu penso que se a igreja brasileira ela for perseguida hoje, a gente vai ter muitas decepções com muitas pessoas, né? Eu me lembro que alguns poucos dias atrás, eu faço parte de alguns grupos, né? E algum tempo atrás eu vi alguém postar em um dos grupos sobre, eu acho que foi 25 cristãos que foram executados, e a pessoa que postou, irmãos, numa angústia tão grande, chorando, se descabelando, mandou um áudio, um absurdo, mataram os irmãos, e foi assim, o áudio dela foi muito triste, né? E eu fiquei triste, irmãos, porque ela estava triste, porque na verdade, é como essa lição maravilhosa vem nos ensinando, quando a igreja for perseguida, é para a gente se alegrar, porque quanto maior a perseguição nós suportarmos aqui, maior é o nosso galardão no céu. A gente olha como a maioria de nós estamos no caminho e fora dele ao mesmo tempo, porque não estamos entendendo e compreendendo o objetivo da igreja. A igreja está na terra, porque ela é a luz do mundo e o sal da terra. É para dar sabor e é para iluminar e é para tirar as almas da mão do maligno. E isso vai gerar a perseguição contra a nossa vida. E a gente tem que ter coragem, irmãos, para enfrentar, coragem para orar e pedir a Deus poder cada dia mais. Derrama, Jesus, sobre a minha vida, Sueli, poder do Senhor, para libertar as vidas que estão cativas, para orar e os enfermos serem curados. Claro que através disso virá a perseguição, mas nós devemos nos exultar e alegrar como ensinou a Jesus, como Jesus nos ensinou. E é interessante, irmãos, que eles são perseguidos, né? E eles estavam diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que matou Jesus.
que aquele mesmo sinédrio que condenou Jesus à cruz foi o sinédrio que Pedro esteve lá presente, que os apóstolos estiveram lá presente e eles foram levados para lá de forma calma, né? Eles foram novamente para o sinédrio, como diz aqui no texto, para eles serem puxados para não pregarem mais o evangelho. E aí, irmãos, acontece algo interessante, porque Deus, ele usa ali Gamaliel, né? Nós encontramos em Atos, no capítulo 5, do 34 ao 39. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, disse: Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês que não façam nada contra esses homens, deixe que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem do homem, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha, irmãos. E os membros, né? E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Aí chamaram os apóstolos e os açoitaram, bateram nele muito, né? Eles foram açoitados, eles aceitaram a palavra de Gamaliel. Ali mostra, irmãos, que Gamaliel, ele olhou, que, irmãos, a pessoa está presa lá, como estava preso Pedro, né, guardado pelos soldados. E ele sai de lá com os soldados tudo nas portas. Então Gamaliel entendeu que houve ali um milagre da parte, um milagre, um prodígio, uma coisa extraordinária, sobrenatural da parte de Deus. Então Gamaliel, ele percebe isso, ele entende isso, né? E aqueles membros do Sinédrio confiaram na palavra de Gamaliel, porque ele era uma pessoa muito respeitada, mas eles chamaram os discípulos e os açoitaram. Eram 39 chicotadas, né? E receberam mais uma vez a ordem de não pregar o nome de Jesus. Mas, irmãos, eles saíram de lá alegres. Por quê? Porque eles sofreram por causa de Jesus, né? Pois é, irmãos, faz parte da vida cristã sofrer pelo evangelho, né? Isso deve nos trazer alegria, porque quem participa do sofrimento com Cristo, por causa dele, também participará da sua glória. Eu vou deixar aqui na tela, irmãos, são muitos textos que falam, né, da perseguição, que fala de nós participarmos desse sofrimento por Cristo e desse sofrimento pela obra de Deus. E eu vou deixar aqui na tela para os irmãos lerem, porque são muitos textos, tá certo? A perseguição, irmãos, não parou a igreja de Jerusalém, que tem até aquele hino, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor, né? Então, com todas as dificuldades, né? Com todas as perseguições, eles foram ficando mais fortes, né? Com todos os impedimentos e com todo o sofrimento, eles continuaram a pregar o evangelho e devemos ter a mesma atitude. Então, irmãos, quero encerrar essa aula dizendo que nós temos que orar, pedir ao Senhor que nos capacite para quando chegar a perseguição para a igreja brasileira, irmãos, nós sermos como a igreja em Jerusalém. Uma igreja perseguida, mas alegre, triunfante, não desanimou, perseverou, continuou na presença do Senhor, fazendo, irmãos, a vontade de Deus, obedecendo o ide de Jesus, pregando com alegria, e que eu e você sejamos cheios do poder de Deus nesses últimos dias, amém?
Que Deus em Cristo continue vos abençoando, meus irmãos. Vão à escola bíblica dominical, não sei se na sua igreja no sábado ou no domingo, mas não falta, irmãos, a escola bíblica dominical. Você tem esse material para estudar, mas o seu professor lá na sua classe, ele vai trazer um outro material que vai acrescentar. E você só vai ter crescimento em Deus, né? E a igreja precisa disso, né? Gastar o seu tempo com a palavra e com o crescimento diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus.